Olá, boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez para esta palestra online da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Que o amor, a paz de Jesus nos envolva em mais esta oportunidade. Hoje vocês terão a apresentação da palestra da Cida Piai, a quem de antemão já agradecemos de coração por todo o trabalho que ela teve de nos preparar essa palestra. Passou por umas dificuldades técnicas, que a gente entende as dificuldades que cada um dos amigos palestrantes passam em gravar, em editar, em nos enviar as palestras pela internet, para que elas possam ser exibidas semanalmente aqui. Então, mediante todas essas dificuldades, agradecemos muito a todos os amigos, os expositores que têm colaborado para que a Casa Espírita do Aprendiz do Evangelho continue todas as semanas publicando essas palestras e nos unindo, permitindo que estejamos sempre unidos pela doutrina espírita. Agradecemos a todos que têm participado, e especialmente a Cida essa semana, por mais esta palestra, por mais esse tema importante do capítulo 20 do Evangelho que ela está nos trazendo. Então, com vocês, a Cida Piai. Até a próxima semana, muito obrigado, fiquem em paz. Boa noite, queridos irmãos, que a doce paz do Senhor esteja em nossos corações nesta noite e que possamos ser envolvidos pelos mensageiros de força e luz, nos dando condições à explanação e dando a todos condições ao aprendizado dessas lições maravilhosas que sempre nos falam do Cristo Jesus, sempre está a acalentar os nossos corações. Hoje falaremos sobre o capítulo 20 do Evangelho, dos obreiros de última hora, que somos todos nós, e vamos falar exatamente nos itens 4 e 5, que é a missão dos espíritas e os obreiros do Senhor. Mestre Jesus, pela misericórdia divina, tu viestes a este planeta para nos orientar e para nos salvar. Isso foi há mais de 2000 anos. Mesmo assim, ainda hoje, sofremos ao peso das nossas imperfeições e da nossa invigilância. Tivemos as 3 grandes revelações. A primeira foi Moisés, com a tábua dos 10 mandamentos. A segunda revelação foste tu, meu mestre. E naquela época, tu chegou e já nos alertava. Não vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei. Até o último J, até o último ponto. Está no capítulo 1 do Evangelho. E isso foi dito há 2020 anos. E hoje já vivemos a transição planetária. Os tempos são chegados. E Jesus já previa que iríamos passar por umas grandes dificuldades, mas necessárias para a elevação de toda a humanidade. Mas o mestre disse, não vim destruir a lei. Quando ele disse isso, ele resumiu os 10 mandamentos recebidos por Moisés em 2 apenas. Porque quando ele foi questionado pelos fariseus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde, amarás ao Senhor Deus, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas, ou seja, a lei anterior de Moisés e dos profetas e a lei atual, que é a lei de Deus, que é a lei do amor. Não existe lei maior do que a lei do amor. Porque quem ama a Deus
quem ama o próximo, quem ama a si mesmo, não mata, não rouba, não prega falso testemunho, honra pai e mãe, não faz justiça com as próprias mãos. Então, Jesus falou, vamos simplificar, e simplificou todos os 10 mandamentos na lei do amor. Pena mesmo, a gente poderia dizer, como nós negligenciamos, porque até hoje a humanidade não sintetizou esse grande mandamento em seu coração. Falamos de amor, falamos que amamos a Deus. Muitas vezes, conversando com algumas pessoas, elas falam assim, não, eu não falo isso porque eu temo a Deus. É amar ou temer? Nós precisamos aprender a amar a Deus e não temer, porque Deus é puro, Deus é amor, Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. Ele não quer que temamos, Ele só quer que nós dediquemos a Ele o nosso melhor dos sentimentos, que é o amor. Que desenvolvamos em nós aquela centelha divina que foi colocada em nós quando Deus nos criou. É isso que Ele nos pede. Se não sabemos amar a Deus, muito menos sabemos amar ao nosso próximo. Às vezes amamos só uma ou duas criaturinhas à nossa volta. Nem todos os familiares são amados. E amar a si mesmo. Menos ainda, não sabemos nos amar. Somos nossos próprios algozes. Porque se nos amássemos, seríamos mais felizes, seríamos iluminados, pois nada do que é contrário à lei de Deus estaríamos a praticar. A doutrina nos ensina, tudo que te acontece é reflexo dos teus próprios atos. E se sofremos, é porque ainda não nos amamos, praticamos iniquidades. Divaldo Pereira Franco, ele nos fala, vale a pena amar. Vale a pena amar, pois o amor é a alma da vida. Ame-se também. Somente quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. Somente quando se ama a si mesmo é que se pode amar a outrem. Deus nos deu a liberdade de escolha. Não nos fez fantoches para sermos teleguiados. Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas como Deus é justo, Ele também disse, terás a liberdade de escolher as tuas próprias sementes, mas somente aquilo que plantares, colherás. Então, se sofremos é porque ainda não aprendemos a nos amar, não aprendemos a escolher as boas sementes. Mas esse Cristo Jesus, conhecedor do homem na sua profundeza, pois naquela época ele já nos chamava de raça incrédula, ele nos fala ainda do Consolador. E no capítulo 6 do Evangelho vamos encontrar, se me amais, guardai os meus mandamentos. Quais? Lei do amor, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, ele nos fala sobre a terceira revelação, sobre o Espírito da verdade. E a terceira revelação, ela é intensificada quando a Terra recebe a codificação de Kardec com os seus
os livros, né? Vou falar só de dois agora. O livro Cérebro, que é o livro dos espíritos, que é o cérebro do espiritismo, e o livro Iluminador, é aquele que aclara a razão e o sentimento. O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu particularmente costumo chamar o Evangelho de livro de luz, porque tudo que a gente precisa, a gente vai lá, a gente se aclara, a gente é iluminada, e é um livro de luz realmente. E todos os seguidores dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, que vem do grande Consolador, somos nós, espíritas, somos nós, obreiros do Senhor. Fiz toda essa introdução para chegarmos ao tema da noite, do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, nos seus itens 4 e 5, Missão dos Espíritas e os Obreiros do Senhor. Ou seja, para falarmos de nós espíritas, do papel que nos compete dentro dessa doutrina esclarecedora e confortadora. Vou fazer uma pausazinha aqui para ler um pedacinho do Evangelho que eu li hoje de manhã, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Ele diz assim: o espírita deve pensar que sua vida inteira tem que ser um ato de amor e de abnegação. Tá vendo? É no capítulo Bem-aventurados aflitos que nós vamos ter aí também uma mensagem nos falando sobre o dever do espírita e tudo aquilo que temos que cumprir. Mas quem somos nós espíritas? Seríamos por acaso aquele ser sem pecados, sem defeitos? Obviamente que não. Ainda somos endividados perante Deus, ainda somos pecadores e ainda temos defeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos mais neste planeta de expiação e de provas. Somente grandes missionários como Chico Xavier e muitos outros habitaram a Terra ainda na categoria de expiação e de provas. Nós outros habitamos a Terra na categoria de expiação e de provas por dever e obrigação, para buscar a nossa evolução. Espírita é todo aquele que já tem conhecimento dos ensinamentos do Cristo Jesus e os pratica. É todo aquele que sabe ou se esforça por domar o seu próprio mal, o seu primitivismo, as suas tendências negativas. Os grandes missionários como Allan Kardec e Bezerra de Menezes não nasceram espíritas. Kardec era professor, pesquisador. Ele era descrente, não tinha nenhuma religião. Se aprofundou nas pesquisas espirituais e tornou-se o maior dos espíritas. Dr. Bezerra de Menezes ganhou um exemplar do livro Bússola, que é o livro dos espíritos, e o lê, fica maravilhado. Ele já era benevolente e caridoso, tornou-se ainda mais caridoso, mais benevolente, tornou-se o médico dos pobres. Hoje vivenciamos a transição planetária. Uma transição planetária que veio com tudo, segundo o orador Haroldo Dutra, orador espírita, e ele diz assim: a transição planetária veio com tudo. Veio com tudo porque até agora o egoísmo e o orgulho fizeram tudo o que podiam fazer. O ser humano não seguiu os ensinamentos de Moisés, não seguiu os ensinamentos de Cristo, nem tampouco se preocupou com a codificação da doutrina espírita. Fez o que quis. Deixou que o orgulho, a ganância, a avareza fizessem tudo o que queriam. Então, a transição planetária vem exatamente para derrubar o orgulho, a ganância. Mas a humanidade, muitos ainda não entenderam. E hoje ela chora.
Chora e tem medo. Mas tem medo por quê? É porque não tem fé, porque não tem um sentimento no coração de irmandade, de amor ao próximo. Porque se esqueceu que Deus, em sua finita misericórdia, nos dá ainda a derradeira chamada. Nos dá a grande possibilidade de incorporarmos em nós esses ensinamentos espíritas para fortalecermos a nossa mente, para fortalecer o nosso espírito e para que façamos, ainda que tardiamente, a tão chamada reforma interior. Ela é necessária e nós vamos ter que fazê-la para passar agora nesta passagem da transição planetária para um planeta de regeneração. E a lição da noite, o que ela nos pede? Pratique a caridade. Ide e pregai. O lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Nós, espíritas, temos o dever de aplacar o sofrimento da carne. Temos o dever de propagar o bem-estar, porque a dor moral, a miséria, a dor física, tudo isso, infelizmente, é reflexo do orgulho, é reflexo do egoísmo. Podemos remediar a fome e a miséria com um prato de comida. Mas se a humanidade não se instruir, não abandonar a ganância, a fome continuará existindo. Isso porque o egoísmo, infelizmente, ainda impera. Se eliminarmos da sociedade o egoísmo, o orgulho e a avareza, estaremos eliminando gradativamente a fome. É um trabalho de formiguinha que todos nós devemos abraçar. Acredito que boa parte de nós espíritas já estamos mandando embora o orgulho, o egoísmo, porque nós já temos bastante ensinamentos do Cristo no nosso coração. Mas boa parte da humanidade ainda não se conscientizou de que o orgulho, o egoísmo é o grande câncer da humanidade. Nós, espíritas, temos que ser uma semente de luz. Temos que mostrar para o mundo que só colhemos o que plantamos. O espírita tem que levar esperança aos corações que choram. O espírita deve divulgar os ensinamentos cristãos. Não pode se envergonhar de falar de Deus, porque Deus é luz, Deus é amor. Nesta época de pandemia, sabemos que o impacto psíquico vem acarretando depressão, ansiedade e outras enfermidades. Muitos estão, inclusive, a se suicidar. O corona não veio para nos punir, ele veio para nos educar. A humanidade passará por uma transformação moral, passará por uma transformação comportamental e também por uma transformação de valores. Pois não dava, meus irmãos. Não temos condições de continuar com tantas desigualdades e com tanta fome pelo planeta e com tantos roubos. Num artigo escrito por Dalai Lama sobre a corrida desenfreada atrás do dinheiro, ele nos diz que o Espiritismo explica que a nossa verdadeira propriedade está nos nossos conhecimentos, nos sentimentos vivenciados e não no dinheiro. Diz ainda, nossos sentimentos, esses sim, nós os carregamos. E eles são nossos. O prazer que temos em conversar com um amigo, o amor sentido pelos entes queridos, a felicidade de estar junto aos nossos quando eles necessitam, essa é a alegria de poder ajudar ao próximo. A vida passa muito rápida e é formada de pequenas coisas, de lembranças, de situações cotidianas. A vida deve ser um exercício contínuo de desapego aos bens materiais. Deve ser de dedicação ao próximo. Pandemia, olha aí,
Olha que oportunidade bendita para nós espíritas. Levaram lenitivo as criaturinhas em desespero, falar das lições de Jesus Cristo, que traz tanta esperança no nosso coração. Levar essa esperança mesmo que à distância. Devemos manter o distanciamento, usar máscara, álcool gel, etc. e tal, lavar as mãos. Devemos ter cuidado com o isolamento, porque só o isolamento ele faz mal, ele adoece. Então vamos ajudar as pessoas que precisam ficar só no isolamento. Porque através da tecnologia nós mantemos o distanciamento, mas nós podemos quebrar o isolamento, pois a tecnologia nos dá enormes possibilidades de conversar com as pessoas através de videoconferência, telefone. Isso quebra o isolamento, mas não quebra o distanciamento. E isso alegra os corações de quem tem que ficar isolado. E qual é a maior proposta que Kardec nos deixou, além de ajudarmos uns aos outros? É de estudar, é de buscar conhecimento. E o Evangelho nos fala: buscai a verdade e esta vos libertará. O Espiritismo é o processo libertador das nossas consciências e não pode ser detido. Devemos, como obreiros do Senhor, passar para frente tudo o que já aprendemos. Eu coloquei uma observação aqui para falar sobre o dogma da reencarnação, porque o primeiro parágrafo da lição da noite, ele nos convida a uma reflexão muito profunda, porque ele já nos chama a consciência. E diz assim: não percebeis, desde já, a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo. Então, essa pandemia já é essa tempestade. E reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas, tem que ser banido o orgulho e a vaidade. Ah, bendizeis, Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos. Deixai de temores e de pregar. A lição já escrita 150 anos, mais de 150 anos, nos fala exatamente o que estamos vivenciando hoje. Queridos irmãos, se não fossem através da codificação de Kardec, como entender a reencarnação? No meu ponto de vista em particular, a reencarnação é o ponto mais esclarecedor da doutrina. A reencarnação nos mostra um Deus justo, um Deus que não dá privilégio a nenhum de seus filhos. Pois se não houvesse a reencarnação, como se justificaria tantas desigualdades sobre a face da Terra? Por que tanta diferença intelectual entre os homens? Por que uns cegos quando outros podem ver? Por que uns paraplégicos quando tantos andam? Somente a reencarnação, as vidas sucessivas nos respondem a essas questões. Precisamos meditar, colocar em prática tudo o que aprendemos, para não voltarmos em condições piores. No livro Alguns Ângulos dos Ensinos do Mestre, livro de João Nunes Maia, tem uma passagem que fala como anunciar Jesus. É sobre o apóstolo Paulo de Tarso, que ele uma noite teve uma visão em que o Senhor Jesus lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales. A missão espírita é de falar pouco e dizer muito. A missão espírita é de tocar os corações com suas ações e atitudes. E era assim que Paulo de Tarso falava à multidão daquela época. Ele arrebatava multidões, pois falava com o coração. Paulo fala que o Messias é uma pureza incomparável e que a doutrina ensinada por ele, ou seja, a doutrina espírita, procede de Deus. Não devemos ter medo de falar.
Temos que deixar fluir tudo aquilo que vem do nosso coração, tudo aquilo que já foi conquistado e aprendido através dessa codificação maravilhosa feita por Kardec, que é o Espiritismo. E nós, seguidores espíritas, obreiros do Senhor, temos que lançar mãos à obra e fazer tudo aquilo que nos compete. Porque nada é conquistado sem esforço, sem dedicação e sem disciplina. Somos hoje todos obreiros do Senhor, porque em Cristo nós acreditamos e é nele que buscamos força. Somos os trabalhadores da última hora, somos espíritas. Chegou a hora de darmos o nosso testemunho, fazer aquilo que nos compete, ajudando-nos uns aos outros. Kardec, meus irmãos, foi o grande espírita. Eu diria que foi o maior obreiro do Senhor, o maior dos espíritas que a Terra já teve. Mas o Evangelho não nos pede para sermos grandes, pede-nos apenas para sermos espíritas, para sermos obreiros do Senhor, para passarmos para frente tudo aquilo que já aprendemos, para fazermos a nossa reforma interior, para ajudar a todos à nossa volta, para vigiar os nossos pensamentos, vigiar, orar, elevar a nossa fé, para cuidarmos de nós mesmos, nos amando. A grande lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja em nossos corações agora e todo sempre. E por essa doutrina maravilhosa eu digo, obrigada, Senhor. Boa noite.